Então, bom dia a todos, os que estão presentes aqui e, enfim, lá à distância. É sempre um prazer para nós, pessoalmente, e para o INIAV, receber os vossos convites para participar nestas sessões, e é com todo o gosto que aceitamos. E, desta vez, ainda é o prazer redobrado de vos poder receber. Nestes tempos atípicos, nós ainda estamos em teletrabalho parcial, portanto, vimos ao INIAV quando temos trabalho de laboratório, estamos em casa a fazer o que podemos fazer no computador, portanto o edifício está assim um bocadinho despido de gente, mas pronto, possivelmente em breve vamos arrancar, vamos ver como é que as coisas evoluem, não é? E vamos voltar todos a tempo inteiro, vamos ver. Eu venho-vos então falar das doenças do montado, portanto as doenças causadas por fungos e por organismos tipo fungos, portanto, que já vamos ver. Ora, o montado de sobro, enfim, para vós não preciso de apresentar, claro, portanto, o montado com o seu uso múltiplo, com todas as suas valências e todas as possibilidades que temos de o explorar, que, por um lado, são valências, por outro lado, se for em excesso, claro, que se pode traduzir num problema, não é? Portanto, nós sabemos que o montado de sobro tem vindo a sofrer um processo de enfraquecimento de há umas décadas para cá. Desde os anos 80 têm vindo a ser amplamente referidos os problemas do declínio do montado ou do processo de enfraquecimento do montado, que sabemos que resultam de um conjunto de condições, começam logo desde a base das condições do povoamento, do solo, da gestão do povoamento, portanto lá está muitas vezes da subexploração do povoamento, pensarmos, enfim, antigamente da exploração de cereais e tudo mais que era levada muito ao limite dos nossos montados, e depois acelerados por todos os outros fatores, como os fatores climáticos, agora mais do que nunca as faladas alterações climáticas que, aumentando os períodos de seca, principalmente, que estão a enfraquecer bastante as nossas árvores, e, olha, a sua conexão com a internet está instável. Diz? Continuo? Já desapareceu. A poluição, tanto fatores como a poluição, como o fogo, que são fatores que vão acelerar todo o processo de declínio. Claro, como estocada final, temos as questões das pragas e das doenças, que, pronto, quando já temos um sistema já por si debilitado, vêm, enfim, promover ou acelerar o declínio e muitas vezes a morte das árvores. Pensando na expressão da doença nas árvores ou nas plantas, de um modo geral, nós temos sempre que considerar três grupos de fatores que contribuem para essa expressão. Portanto, por um lado, as questões ambientais, portanto, são as questões que favorecem o desenvolvimento da doença e, mais uma vez, temos que considerar todas as questões, desde o solo, as questões de umidade, temperatura, portanto, todas as questões ambientais. O agente patogénico em si, as suas características, se consegue, sem capacidade de ser mais agressivo ou não, portanto, a sua infecciosidade, a sua abundância, a sua disponibilidade nos povoamentos e depois, claro, a planta. Portanto, as questões de condições da planta, se está mais ou menos, portanto, se é hospedeira para aqueles agentes, e se está em condições fisiológicas que favorecem mais ou menos, portanto, a sua suscetibilidade à doença. As doenças que eu vou falar, há uma longa lista, infelizmente, de agentes a atacar o montado. Eu aqui destaco alguns e dentro destes ainda destaco mais portanto, os que estão a negrito. Portanto, eu vou falar de todos estes que aqui estão, que atacam, os que atacam a parte aérea, os que atacam o sistema radicular,
sendo que vou dar particular ênfase às que estão a negrito, portanto, à diplodia curtícula, ao fiostoma, ao carvão dente casco e depois na parte radicular à fitóftora. Então, começando pela diplódia curtícula. A diplódia curtícula está muito dispersa nos nossos... Por mim, tudo bem. A diplódia está muito dispersa pelos nossos povoamentos, portanto, é um fungo que portanto, podemos denominá-lo na prática como a seca dos ramos, portanto, ele ataca tronco, ramos e raminhos. Os sintomas iniciais vão ser comuns a muitas outras doenças, portanto, são a clorose das folhas, uma ligeira desfoliação, e começa-se então a assistir à seca dos ramos e dos raminhos e das folhas. O que é mais particular nesta doença? É que nos ramos e raminhos consegue-se ver, eu não sei se consigo, aqui, estão a conseguir ver o cursor? Não. Mas pronto, aqui estes cancros, ali em corte, portanto, um corte longitudinal da casca, em que portanto, se vê então a formação de pequenos cancros, portanto, são estas pequenas fissuras na casca, que não se vê muitas vezes a olho nu, mas com uma simples lupa de bolso consegue ver-se umas ligeiras pontuações que serão, portanto, aqui em corte, vão ver, são umas coisas muito pequeninas, por vezes se consegue ver com uma lupa de bolso ali à volta daquela estrutura, que são então as estruturas de frutificação dos fungos. Estas estruturas aparecem principalmente na primavera e são as estruturas que contêm então os esporos que produzem os esporos que vão dispersar a doença. Em condições de umidade e temperatura mediana, não é? Os fungos, de modo geral, gostam de umidade e temperaturas médias, lá está, primaveras, outonos, portanto, eles são disseminados no ar, portanto, pela chuva, pelo vento. Aqui podem ver também, e depois vão poder ver no laboratório, o aspecto da cultura pura do fungo e dos esporos que são disseminados. Há outros fungos. Olha, isto continua a avisar aqui a conexão da internet. De vez em quando. Aparece e desaparece. Há outros fungos do género Diplodia também identificados em sobreiros, como por exemplo a Diplodia coercívora, mas não são tão agressivos. Portanto, nos testes de patogenicidade que realizamos, eles não apresentam uma agressividade tão grande, portanto, não matam tantas plantas no fundo, não é? Não são tão patogénicos. Os ofiostomas. Os ofiostomas são fungos que são patogénicos, portanto, é um grande grupo de fungos que são patogénicos de muitas espécies linhosas, nomeadamente de vários quercos, portanto, e também, claro, do sobreiro. Tem uma particularidade importante, que o meu colega depois vai falar mais detalhadamente, que são fungos que são vetorizados pelos insetos, nomeadamente pelo plático. Então, eles são chamados insetos ambrósia. Ambrósia é um nome engraçado, quer dizer que é o alimento dos deuses. Quer isto dizer, então, que os insetos alimentam-se destes fungos e, por isso, transportam-nos e inoculam-nos nas árvores. Portanto, são insetos agricultores, eles possuem órgãos específicos para transporte dos fungos, mas, enfim, o meu colega irá mostrar tudo isto. Mas podem ver aqui os esporos, podem ver ali os esporos dos fungos naqueles buraquinhos transportados, então, pelo plástico. E este esquema também será mostrado pelo meu colega, mais em detalhe, mas que representa então o inseto que ataca a árvore, inocula os fungos e cultiva-os. Ali no número 4 já estamos a ver os fungos cultivadinhos e a geração seguinte sai e vai propagar os fungos para a árvore seguinte. O meu colega depois explica mais em detalhe este esquema.
Associados a estes insetos foram identificados vários fungos. Portanto, para além destes, estes são os mais importantes para eles, no fundo, para o inseto, são os que lhe servem de alimento, mas ele leva vários, não é? Portanto, a passar de árvore em árvore, assim como nós levamos o que estiver no ambiente, não é? Os insetos levam vários fungos. Portanto, temos uma extensa lista, da qual eu vou só destacar os que estão assinalados em encarnado, em que temos aquele primeiro, a Biscogniauxia, que é, vamos falar mais à frente, então, o responsável pelo carvão do entrecasco, a Botriosféria, que é um nome já um pouquinho desatualizado, mas que são as diplódias, falámos anteriormente, e estas rafélias que pertencem ao grupo dos Ophiostomas. E temos várias espécies destas rafélias, portanto, que pertencem ao grupo dos Ophiostomas já identificadas, nomeadamente recentemente, portanto, ainda este ano, pela equipa do INEAP, foi descrita uma nova espécie, a Ophiostoma quercina, que ataca e é patogénica para o sobreiro. Agora, o carvão do entrecasco. O carvão do entrecasco é muito evidente, não é? Portanto, tem uns sintomas muito facilmente visíveis e muitas vezes, pronto, por isso preocupam muito os proprietários e são muito, realmente, por ser muito evidente nos montados. Mas, na verdade, este é um fungo que, se por um lado tem-se vindo a tornar mais agressivo nos últimos tempos e ele é referido na literatura mesmo como um dos fungos que poderá ser potenciado pelas alterações climáticas, e nós sabemos por ensaios que fizemos também aqui no nosso laboratório que ele resiste a temperaturas altas, portanto ele consegue crescer até aos 45 graus, menos, mas consegue, portanto ele vai resistir às temperaturas elevadas dos povoamentos e que se prevêem agravadas com as alterações climáticas, e por outro lado, ele é um fungo que tira partido da fragilidade das árvores, portanto, a seca, que também cada vez mais está prevista para os nossos povoamentos, vão favorecer o desenvolvimento deste fungo. Portanto, ele ataca então os troncos e os ramos, mais uma vez provoca a descoloração e rarefação da copa, e depois o sintoma mais evidente é então o fendilhamento do tronco e ramos e a presença do estroma carbonáceo. Então, estas placas pretas, que depois também vão ver lá embaixo no laboratório, que é uma massa. Esta massa é fungo, portanto não são tecidos da árvore, é mesmo material do fungo, e a cortiça destaca e está por baixo da cortiça. Muitas vezes surge a confusão com aqueles exudados escuros que ficam por cima da cortiça. Isso não é carvão. O carvão está no entrecasco, como o próprio nome diz, carvão do entrecasco, portanto a cortiça fende e é uma placa escura e dura, que depois vão ver à lupa melhor, está por baixo. Pode acontecer também, noutra fase do ciclo de vida do fungo, haver uma massa castanha pulverulenta. Está ali na imagem do lado. Este sintoma tem sido mais frequente em plantações em sobreiros jovens e tem-se visto muitas vezes em linha os sobreiros todos com este tipo de sinal do fungo. É uma fase do ciclo de vida diferente do fungo, em que mas é a mesma coisa, é o carvão dentro do casco na mesma, e é uma massa castanha pulverulenta, não é? Portanto, um pó em que todos esses pós são esporos que se vão dispersar de árvore em árvore. Portanto, isto é uma ampliação do tal estroma preto, do carbonáceo, do mais típico. Aquelas bolinhas são as estruturas das frutificações do fungo, onde se produzem os esporos, e tem aqui o aspecto da cultura pura, que também vão ver lá em baixo. Estes esporos são depois dispersos pela ação do vento, da chuva, transportados pelos insetos e também por nós, claro, quando nos movimentamos a nós próprios, quando movimentamos lenhas,
quando usamos ferramentas contaminadas de árvore em árvore. Este fungo, então, é considerado um fungo endofítico. O que é que isto quer dizer? Ele é um fungo que ele está presente no ambiente, no sobreiro e em muitos outros hospedeiros. E ele está-se a desenvolver sem manifestar sintomas. Vai crescendo, vai se instalando no hospedeiro, a árvore está bem. Se a árvore estiver bem, vive com ele, sem problema. Quando a árvore apresenta alguma debilidade, portanto, qualquer condição de stress, como uma condição de seca, um ataque de outra praga, de outra doença, ou qualquer outro agente, o fogo, a poluição, qualquer coisa, um desequilíbrio no solo, um desequilíbrio nutricional, qualquer coisa que desequilibre a árvore, vai permitir ao fungo avançar e tornar-se patogénico. Portanto, ele é endofítico no sentido que vive dentro da árvore sem causar problemas. Quando a árvore deixa, não é? Quando fica mais em stress, então ele torna-se patogénico. Da importância da saúde no montado. Exatamente. Posso só aqui só verificar Sim. aqui uma coisa no bate-papo, não sei se são questões, deixa-me só ver. Sim, parece. De vez em quando vai aparecendo aquela mensagem, mas... Sim. Não, ele está a colorizar a árvore sem estar mesmo por ele. Não se vê, não há... Por não ter ainda destacado a cortiça. Não, normalmente ele não está mesmo a causar qualquer problema à árvore. Sim. Como muitas das bactérias que nós compõem, os quais nós vivemos. Exatamente. Aliás, exatamente. nós vamos falar de microbioma exatamente por causa disso, não é? Não. Sim, daí há uma grande discussão em relação a este fungo. Ele é considerado muitas vezes um patogénico secundário, porque ele atua quando a árvore já está debilitada por outros agentes, bióticos ou abióticos. Mas ele, por si só, se estiver numa árvore saudável, em condições ideais, vive com ela. Vive com as oliveiras, vive com muita... Portanto, não... É mesmo uma questão de realmente da árvore já estar debilitada. Exatamente. O que está a tornar esta questão um bocadinho mais complicada é realmente a questão das alterações climáticas, em que tudo indica que este fungo, assim como também as diplódias, também são muito referidas na bibliografia, que estão a ser favorecidas nestas condições. Lá está, pelas duas condições, porque as alterações climáticas estão a enfraquecer as nossas árvores e porque, pelo menos neste caso do carvão, nós sabemos que é um fungo que adora, está feliz da vida a crescer no calor, portanto, tira o melhor, para ele, tira o melhor dos dois mundos, não é? Dos dois mundos piores para nós, claro. Com certeza. A árvore, a superfície da árvore, após o descobrimento, fica negra. Não é depois. É a árvore mesmo, a cortiça fende mesmo, até ramos pequenos, árvores jovens, troncos pequenos, a cortiça fende. E vai ver lá embaixo que nós temos material para mostrar. Não é depois do descortiçamento. Sim. Não tem problema, descortiça, ele está lá, ele está no lenho, está a crescer, está lá, está dentro da... Não o vê sequer, não o vê. Fica na árvore. Ele fica na árvore, mas não dá por ele sequer, não o vê, ele não está a causar nenhum problema. Pode descortiçar, pode fazer a gestão normal do montado. A árvore, normalmente, quando é descortiçada, tem aquela cor amarela brilhante. Certo. Neste caso, eu penso que as árvores nem são descortiçadas, porque isto está... Nos casos em que têm realmente grandes ataques de carvão, não é sequer descortiçado, não é? Portanto, não há hipótese. Estas árvores já não têm... Esta dúvida aqui, onde é que ele está? Está entre o lenho e o entre-casco ou entre o entre-casco e a cortiça? Ele está no lenho. Então, a senhora, quando descortiçar, nem sequer... Não se dá por ele, não dá por ele. Quando ele... Descortiça não vê o lenho. Certo. O que é do gato está dentro. Não. A árvore...
Se a árvore estiver em boas condições, a árvore está a viver com o fungo e o fungo não está a provocar nenhuma doença. A árvore não está doente. Pronto. Portanto, pode descortiçar, pode fazer tudo, não dá sequer por eles. Vai descortiçar, fica o entrecasco todo bonito na árvore, com a cor normal, tudo normal. Quando dá por ele, aí sim tem a doença e nesse caso já nem vai descortiçar. Pelo menos se for um ataque grande ao nível do tronco, não é? Portanto, se ela está na fase endófita ou latente, quer dizer que não dá por ele está lá e pode estar a vida toda da árvore assim. Se a árvore estiver em boas condições fisiológicas, não tiver outras pragas, outras doenças, não houver nenhum desequilíbrio dessa árvore. Quando aparece o carvão daquela forma, a árvore já está doente. Já está doente. Aí já está doente. Não, pode ser. Então isto não baixa. Helena? Luís? O que é que está a acontecer? Não está a acontecer nada. Ok. Era este? Era. Então, nós tivemos, no âmbito de um projeto, na região de Grândola, tivemos montado um aparelho capta-esporos, que é aquele aparelho em cima, e uma estação meteorológica para monitorizar a dispersão dos esporos do carvão dentro de casco no montado. Portanto, este aparelho capta esporos, no fundo, é como se fosse uma bomba de vácuo, que está sempre a funcionar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre, e de 2 em 2 horas, chupa, portanto, suga o ar e fica todo colado numa banda adesiva que está dentro do aparelho. Vai rodando, portanto, suga o ar, pulou tudo o que apanhou, andou para a frente, passado 2 horas, suga novamente. E depois nós vamos ver ao microscópio, portanto, temos imagens como estas, apanha-se tudo, apanha-se muito pó, insetos, pólenes, muitos lixos, mas, como está ali assinalado, portanto, entre outros esporos de fungos que são variados, aqueles escuros ovais são os do carvão do descasco, que se tornaram muito visíveis. E com isto fizemos então o estudo das condições que favorecem a dispersão do carvão do entrecasco no montado. Podem ver, portanto, aquelas barras azuis são a dispersão, portanto, são os esporos presentes, e a principal correlação que encontramos foi com a precipitação, também com a velocidade do vento, portanto, correlações positivas, negativa com a temperatura, claro, portanto, quando está mais calor há menos fungo presente, portanto, menos esporos presentes no ambiente, e, obviamente, uma positiva também com a umidade relativa, se bem que não tão significativa. A principal conclusão foi, então, que 3 dias consecutivos de chuva superior a 5 milímetros induzem um aumento significativo na libertação dos esporos. Portanto, se tiver 3 dias a chover, sabemos que quando temos os estromas, isto no caso temos realmente o carvão já exposto, visível, os estromas no nosso montado. Sabemos que então após 3 dias de chuva aumenta a libertação dos esporos. O que é que isto nos ajuda? Se calhar nesses períodos temos que minimizar as nossas idas ao montado, mobilização de material, podas, o que for, tudo o que possa criar condições da entrada dos esporos nas nossas árvores, ou de, enfim, de algum modo ainda dispersarmos mais os esporos de árvore em árvore, ok? 3 dias e acaba esse efeito ao fim de todos. Não sei dizer exatamente. Portanto, se continuar a chover, vai continuar. Em princípio, depois normaliza. Não digo que seja logo ali no dia a seguir, mas pronto, passar ali uns dias vai normalizar. Depende, se vier realmente um período muito seco, se vier logo calor, se vier... Depois depende um pouco do que vier a seguir. Em relação à transmissão, portanto, isto no sentido de tentar responder, foi uma das questões que nos enviaram, não foi bem a das sementes, mas eu aproveitei e juntei também. A transmissão do carvão por sementes. Nós fizemos vários ensaios em que tentámos perceber até que ponto
a doença passava, o fungo passava através da semente logo para a planta germinada, e concluímos que não. Portanto, nós, a partir das sementes, nós dissecámos as sementes todas, portanto, separámos endosperma, o embrião, os tecidos de proteção, portanto, a casca, fizemos aquela figura do fundo, é a placa de meio de cultura, a placa de Petri, o meio de cultura em que vimos então o que é que ia crescer, portanto todos os componentes da bolota foram testados a ver os fungos que cresciam, e concluímos que no embrião, o embrião nunca estava contaminado, portanto isto tanto em lotes de bolotas de árvores sãs como em lotes de bolotas de árvores contaminadas, claro. Fizemos também a germinação de bolotas e tentámos isolar o fungo das plantas germinadas, e também não tivemos a contaminação das plantas. Com a atenção que fizemos, então, uma desinfecção superficial das bolotas antes da sementeira. Portanto, nestes casos não tivemos qualquer problema de infecção de plantas por sementeira. Havia a questão das toiças. Portanto, eu juntei também a questão da regeneração natural. Nós testámos 100 plantas de regeneração natural com idade inferior a 3 anos. Tentámos detectar o fungo e detectámos numa planta, portanto, mas isto de regeneração natural, a planta está exposta no campo, portanto, passa-se parte do princípio que é uma contaminação natural no ambiente. Agora, quanto à regeneração por toiça, nós tínhamos vários povoamentos que estávamos a seguir já há vários anos, e temos, portanto, sabíamos exatamente árvores que tinham tido carvão do entre-casco e que foram abatidas, e fomos analisar então essa regeneração por toiça também com regeneração inferior a 3 anos. E nesse caso não tivemos plantas contaminadas. Portanto, à partida, a regeneração vem isenta do fungo. Claro que, estando exposta ao ambiente, corre o risco como o resto, mas pronto, à partida, estou a falar em relação ao carvão do entre-casco. Estes ensaios foram só em relação ao carvão do entre-casco. Exatamente, mas neste caso não foi só a questão de vermos, portanto, da observação visual, se estava presente ou não. Nós escolhemos mesmo, trouxemos para o laboratório, tentámos fazer isolamento do fungo e não o detectámos. Portanto, mesmo endófita, neste caso, ele não estava. Sim, ele está na parte aérea da planta, sim. Se calhar, só para vocês guardarem as perguntas para o final, porque são 2 apresentações e temos a ir às pessoas online. Vamos dar a visita, se puderem só guardar as questões para o final, está bem? Para o contexto já não é? Então vá, Teresa. Não, eu, por mim é igual, é só uma questão de gestão do tempo, não é? Por mim. Sim. A planta está infectada, se ela pode conviver com o organismo infectante de forma harmoniosa. Portanto, eu posso estar lá há bastante tempo, como aqui, sabemos que em 3 anos. Nós estávamos a seguir estes povoamentos. Isto eram povoamentos que nós seguíamos, tínhamos marcados árvore a árvore, íamos lá regularmente a observar as árvores. Portanto, nós sabíamos exatamente quais eram as árvores que tinham tido carvão do entre-casco, foram abatidas, quando é que foram abatidas, fomos acompanhando a regeneração. Portanto, isto foi um ensaio que fomos controlando no campo, sim. Sim. Pronto, agora passando para outras doenças da parte aérea. Estas vão ser rápidas, porque realmente não são tão patogénicas nem tão frequentes, portanto vai ser só assim uma breve referência. A ferrugem alaranjada, que atualmente se chama Crifonetia natércia, portanto ela chegou a ter outros nomes, não sei se possivelmente ainda ouviram falar na endotiela e na endótia, mas o nome atual é Crifonetia natércia. Provoca também a seca dos ramos e tem a característica então de produzir, o fungo em si, como podem ver ali na cultura pura, é muito cor de laranja e produz os cirros. Os cirros são massas de esporos cor de laranja
portanto, as frutificações e as massas de esporos que se vêem na cortiça ou na altura do descortiçamento, também é possível observar. Ocorre também em árvores debilitadas, portanto, lá está, não será um patogénio muito agressivo, e é favorecido pelo descortiçamento excessivo das árvores. Este outro, o coríneo, provoca o cancro difuso. Não é fácil também de observar, estão a ver ali umas pequenas ranhuras, isto é uma fotografia ampliada. É um fungo que vai aparecendo, portanto, quando fazemos isolamento ele vai aparecendo, mas eu diria que é um entre outros que, enfim, todos juntos vão debilitando, mas também não será um patogénico muito importante para o sobreiro. Para acabar a parte aérea, falo-vos só do oídio dos carvalhos, que é principalmente preocupante nos viveiros ou nas plantas jovens. Portanto, as folhas das plantas ficam cobertas de pó branco, que são esporos, são massas e massas de esporos. Portanto, os raminhos e a página superior das folhas ficam cobertas destes esporos e podem então causar a deformação das folhas, a queda das folhas, a redução do crescimento. Num ataque muito forte pode mesmo levar à morte das plantas. E é muito favorecido nas condições de umidade elevada, principalmente nos viveiros, é que pronto, é mais importante, e depois é uma questão também de ter atenção às regras e ao arejamento das plantas. Medidas de controle da parte aérea. Passamos sempre um bocadinho pelo mesmo em todos os casos, portanto é a poda e a remoção das partes infectadas, portanto, para diminuirmos o nível de inóculos nos nossos povoamentos, portanto reduzir o mais possível a disponibilidade do fungo que vai contaminar, portanto, e fazer estas operações nos períodos de tempo seco, como vimos na maior parte dos casos e do modo geral para os fungos, a umidade favorece, até nas nossas casas nós vimos, não é? Quando há mais umidade que nos vão aparecendo os bolores, portanto os fungos são sempre favorecidos pelas condições de umidade, portanto há que promover todas estas ações nos períodos de tempo seco para evitar a dispersão dos esporos, o abate e a remoção ou a destruição das árvores mortas. Isto é muito importante porque se nós abatemos as árvores ou fazemos as podas e deixamos o material no povoamento, o material vai continuar a dispersar o fungo. Portanto, o fungo não morre porque abatemos a árvore ou porque matámos a árvore. Portanto, o facto de estar o material no chão continua a ser uma fonte de inóculo. E no caso do carvão do entrecasco, é muito, muito, muito frequente nós andarmos pelo montado e vermos tronquinhos, pequenos que sejam, ramos maiores, com carvão de entrecasco espalhados por todo lado e continuam a ser uma fonte de inóculo, apesar de estar no chão. A desinfecção dos instrumentos de poda e descortiçamento, isto é muito importante, porque, como vimos, os fungos, mesmo que nós não os vejamos, eles podem estar latentes na árvore, não é? Portanto, nós, ao usarmos uma ferramenta numa árvore, se vamos usar na árvore seguinte, podemos estar a contaminá-la. Portanto, a desinfecção dos instrumentos de poda e descortiçamento entre árvores é fundamental. Claro que há as outras questões de, num povoamento em que temos árvores visivelmente atacadas, claro que devemos mudar sempre ou fazer todas as nossas intervenções primeiro nas árvores sãs e deixar as doentes para o fim. Portanto, tudo isso já é um cuidado que temos a ter. Mas mesmo quando elas estão aparentemente sãs, é importante ir desinfetando, porque lá está, as árvores podem estar com contaminações latentes e estamos a propagar os fungos de árvore em árvore. E a desinfecção e proteção das feridas de poda com pastas cicatrizantes, que pronto, qualquer ferida
é uma porta aberta de entrada dos esporos que andam pelo ar, que andam por todo lado nas árvores. Portanto, as feridas de poda, as feridas de descortiçamento, então nem se fala, não é? Portanto, são portas de entrada para as árvores. E evitar fazer as podas sanitárias e as de manutenção ao mesmo tempo. Lá está, ao estarmos a manusear material contaminado e ferramentas contaminadas, depois assim estamos a fazer uma poda de formação, estamos a contaminar, estamos a abrir portas na árvore para a entrada de tudo o que anda pelo ar. Agora, vamos passar para o solo. Vamos passar para a parte radicular e vamos falar da fitóftora. A fitóftora não é um fungo. Isto não é que tenha por um lado não tem grande interesse na prática, mas pronto, mas convém esclarecer. A fitóftora é um organismo que pertence a um reino muito próximo do fungo, mas não é um fungo, é uma questão de constituição da parede celular e de outros pormenores que não a incluem no reino dos fungos. Portanto, muitas vezes nós apresentamos trabalhos escritos principalmente entre organismos, no modo geral, para fugir à palavra fungo, referindo-nos à fitóftora. Então, ela ataca as raízes e o colo das árvores e pode provocar a morte súbita das árvores, seca generalizada da folhagem, que pode permanecer nas árvores sem cair. Portanto, numa morte súbita, a árvore seca, de repente, as folhas continuam secas na árvore. Este aspecto no colo de muitos orifícios com estes exudados é muito típico de fitóftora. Portanto, na zona do colo, vários orifícios com exudado escuro por cima da cortiça. Está, estes exudados muitas vezes pode haver alguma confusão com a fitóftora, mas neste caso é por cima da cortiça. Portanto, se nós virmos atentamente, nós conseguimos ver, mesmo quando não há muita cortiça que foi descortiçada e que ainda se vê as fibras da árvore, nós vimos as fibras e não vimos aquelas placas pretas cheias de bolinhas do carvão. Portanto, neste caso são exudados. A doença aparece associada a solos úmidos e mal drenados, ácidos ou neutros e com baixa concentração de nutrientes e baixo teor de matéria orgânica. Portanto, tem muito a ver com as condições pobres dos solos e com a questão dos alagamentos. Aqui temos a fotografia dos esporos e da cultura pura. Portanto, ela ataca principalmente as raízes finas das árvores, são as responsáveis pela captação da água e dos nutrientes para a árvore. Quando há um ambiente aquoso, e com isto não quer dizer que tenha que ser água abundante, mas haver umidade suficiente no solo, ela produz esporos móveis que promovem a disseminação da doença da árvore em árvore. Portanto, são, no fundo, semelhantes a espermatozoides, portanto, têm uma caudinha que literalmente nadam nas condições de umidade de árvore em árvore e vão atacando as raízes. Daí muitas vezes aparecer em mancha, portanto, nos povoamentos, as contaminações em mancha, porque vão atacando na proximidade, vão nadando para as árvores que estão à volta. Mas, nesse caso, tanto a árvore, rebenta, tem doença mesmo. Portanto, a fitóftora, quando a árvore morre totalmente, ela acaba por se deslocar para a árvore do lado. Portanto, ela precisa da planta viva. Portanto, ao matar... Agora, como vamos ver mais à frente, há muitos outros hospedeiros no subcoberto das árvores que ajudam a manter os níveis das populações. Agora, ao matar, enquanto ela rebenta e não rebenta, poderá eventualmente... Portanto, mas ela vai estar à volta, portanto, não penso que não vai resolver assim. Não vai limpar o solo, digamos. Não é? Em condições adversas, então ela produz uns esporos de resistência, vamos ver mais à frente, que conseguem permanecer no solo durante
muito tempo e quando as condições são mais favoráveis voltam a aparecer. Aqui, este esquema parece um bocadinho confuso, mas eu vou explicar. Portanto, começando ali por aquela raiz que está um bocadinho escura, temos então uma raiz infectada. O que é que pode acontecer? Então, 3 coisas. Temos uma raiz infectada com o fungo e, na primeira situação, portanto, aquela volta mais pequenina, o que é que acontece? O organismo, portanto, a fitóftora, produz esporângios, que são as estruturas reprodutoras, produz os tais esporos móveis, são os zoósporos, que vão infectar novamente um sobreiro não infectado, que passa a estar infectado, certo? Segunda situação, a do meio. Temos então uma árvore infectada, as condições são adversas, não há umidade suficiente, está muito calor, produz os clamidósporos, que são aquelas bolinhas que são esporos de resistência. São uns esporos de parede espessa, com reservas. O organismo consegue aguentar-se no solo nestes esporos de resistência até encontrar boas condições. Quando encontra, este clamidósporo volta a germinar, portanto germina, volta a produzir então uma estrutura reprodutora, a tal frutificação, temos novamente os esporos móveis, volta a contaminar a árvore seguinte. Terceira situação, estes organismos e muitos fungos também têm este tipo de reprodução. É como se houvesse entre aspas, um macho e uma fêmea, portanto há 2 organismos compatíveis que se juntam para formar, neste caso, um oósporo, portanto é um esporo, é como se fosse um ovo, digamos, que depois vai novamente germinar, produzir o tal esporângio que produz os esporos móveis e completa o ciclo. Qual é a diferença aqui? É que ao haver esta recombinação, portanto, ao haver a conjugação entre 2 indivíduos diferentes, mas compatíveis, temos uma recombinação genética, não é? Portanto, criamos um novo organismo geneticamente diferente, logo com condições de ir evoluindo e se ir adaptando a situações diferentes, não é? Portanto, aumentamos a diversidade genética do nosso organismo quando temos este terceiro ciclo. Portanto, e a fitóftora consegue, então, consoante as condições, ir tendo estas 3 vias de propagação, de reprodução e propagação. Medidas de prevenção, então, para a fitóftora. Principalmente, olha, Helena, isto continua sempre a avisar aqui a conexão, eu não sei se as pessoas... Está tudo bem? Ótimo. Então pronto, é que isto vai estando sempre aqui a aparecer. Ok. Pois não sei. Mas está tudo bem? Então, a única coisa é a tela, parece que aquilo que vocês estão a ver aqui não é o que eles estão a ver. Eles estão a ver o que estás a ver. Mas eu na próxima... Como assim? Mas eu estou a ver esta? Mas estás a ver 2, não é? Não. Não. Eu estou a ver igual. Só vejo aqui mais uns símbolozinhos à volta, mas estou a ver igual. Sim, estás a ver isto assim. Isto, ok. Ok. Mas já agora que paramos, tu tens mais estes slides todos? Sim, mas depois eu vou acelerar. Vou só tentar meter a tela correta, que se não me engano é esta. Choras só, que horror. Pronto. As pessoas online que já estão a ver a tela correta? Não sei, acho que sim. Não estou a ver aqui ninguém a abanar a cabeça, mas eu acho que sim. Não se ouviu durante uns segundos, mas está bom agora. Ok, obrigada. Pronto, tá. Então vou continuar. Não, já não falta assim tanto, já estamos quase a acabar. Então, estávamos então na prevenção. Medidas de diminuição da movimentação do solo e da água, claro. Portanto, numa zona, num povoamento onde ou já temos confirmação de fitóftora ou temos suspeitas, não é? Portanto, temos árvores sintomáticas, temos sempre... Isto em relação à fitóftora, em relação a tudo o resto, não é? Começar sempre as intervenções dos povoamentos pelas zonas assintomáticas, evitar movimentações de solo infectado com maquinaria, portanto, um
um trator que passe de uma zona infectada, ou nós, as nossas botas que venham de uma zona infectada para uma não infectada, estamos a levar, não é? Na terra que vai junto aos nossos sapatos, estamos a propagar. Não fazer gradagens ou lavouras que possam danificar as raízes, recomenda-se a utilização de corta-matos. Temos que pensar que qualquer ferida que façamos numa raiz é uma porta de entrada. A fitóftora já consegue, por si só, colonizar as raízes. Se tiver uma porta aberta, então, mais fácil para ela. Controlar os encharcamentos do solo, manter faixas de mata, limitar a erosão e facilitar a infiltração da água. Portanto, tudo que possa diminuir a acumulação de água. Lendo isto agora não muda. Já mudou. Já está, tem que ser na certa. Arborizações. Evitar plantar árvores onde tenha sido detectada a doença, portanto, recomenda-se no mínimo um pousio de 4 anos. Confirmar, isto é importante, confirmar a origem das plantas de viveiros certificados ou fazer sementeira com bolotas da mesma região em áreas sem sintomas da doença, portanto, com a tal desinfecção prévia das bolotas. E utilizar as plantas micorrizadas de viveiro. Na próxima sessão vou falar de micorrizas, não é? Portanto, agora se calhar avance. Ok, exato. Portanto, estas micorrizas são umas associações com os fungos benéficos que vão proteger a árvore, mas então fica para a próxima. Inocular árvores que não sejam de viveiro, já tenham algum porte? É mais difícil porque as plantas já estão naturalmente micorrizadas com o que há no solo, não é? Com a flora do solo. Portanto, é mais difícil controlar essa micorrização. Naturalmente já lá está um microbioma presente. Mas é viável? Eu acho que é melhor esclarecer melhor na próxima sessão, que não é realmente a minha área de especialização, mas eu diria que é complicado, porque vai ter... De qualquer forma, no dia 16, vai falar exatamente sobre isso, porque na Universidade de Évora, o grupo dela faz inoculações de árvores pequenas, exatamente, micorrizadas, e os dados que têm é que a taxa de crescimento e de mortalidade, portanto, a taxa de crescimento é maior e a taxa de mortalidade inferior quando as árvores são plantadas já inoculadas, mas sim, com... mas micorrizadas de viveiro, lá está, não? Mas com, digamos, a cauda do local. Sim, isso é o ideal, do local, sim, não sim. Com exatamente. Sim. Sim, isso tem que ser muito cuidado com isso, sim. Sim, mas a questão realmente de numa árvore adulta que já está implantada, eu diria que não deve ser muito fácil, mas na próxima sessão realmente é o melhor para esclarecer. Depois, promover as boas práticas de gestão do montado, mais uma vez, bom para tudo, não só para a fitóftora, portanto, abater as árvores infectadas e em elevado estado de declínio, evitar as cargas pecuárias excessivas. Isto é importante, não nos podemos esquecer que o gado promove a compactação do solo, portanto, a pior drenagem e, ao mesmo tempo, ao andar por todo o lado, se passa de uma zona infectada para uma não infectada, lá vai nas patas, não é? O solo infectado. Melhorar a textura e fertilidade do solo, tanto com a incorporação de matéria orgânica, compostada, instalação de pratos permanentes, enfim, as opções que com certeza conhecem, sendo importante não utilizar as espécies suscetíveis a fitóftora e favorecer a regeneração natural. Aqui, importante, e também a resposta a uma das questões que tinha sido feita, é então a questão do sobrecoberto. Sabemos que muitas das espécies arbustivas da vegetação natural do montado são hospedeiras de fitóftora, portanto, e temos aqui uma pequena lista, a torga, a esteva e o sargaço, que foram as questões específicas que colocaram, o estevão, o tojo, a murta, portanto, são hospedeiras de fitóftora, portanto, quer dizer que são naturalmente infectadas, portanto, mesmo que a árvore morra,
e deixe de estar lá como hospedeira, mas a Phytophthora aguenta-se, digamos, portanto continua a viver nas raízes destas plantas. Também algumas culturas são hospedeiras, como o caso do tremoço e da tremocilha. Depois, a boa notícia é as que não são hospedeiras. E temos então aqui os exemplos da perpétua das areias, o rosmaninho, o trovisco, as urzes brancas, a mariola, tudo isto faz parte de um folheto sobre Phytophthora e gestão de Phytophthora que também está disponível no site do INEAF. Já vos mostro mais à frente. Agora a detecção, também foi uma das questões que nos foi colocada. Portanto, a detecção da Phytophthora só é possível através da observação das características morfológicas da cultura ou por métodos de biologia molecular, mas pronto, nós à partida partimos sempre primeiro para a cultura portanto, é indispensável sempre haver o recurso a um laboratório da especialidade. Para fazer então a detecção, precisamos das colheitas de solo, portanto, na zona das raízes finas das árvores com sintomas iniciais de clínica. Numa árvore morta não vale a pena irem fazer colheita, porque lá está, provavelmente aí a Phytophthora já nadou para umas raízes mais fresquinhas onde se possa instalar e nas árvores, portanto, o ideal é aquelas árvores já em declínio, mas não mortas. E, no fundo, é limpar um bocadinho aquela folhada, aquela matéria superior, portanto, na superfície do solo, mas logo de seguida, assim que encontram umas raizinhas finas, não é preciso escavar muito, com uma pazinha de jardinagem, tirar então um bocadinho de solo. Portanto, cada amostra deverá ter aproximadamente 250 gramas de solo, pode ser composta por solo de vários pontos, portanto, ou 2, 3 pontos, ou os 4 pontos cardeais da árvore, e podem fazer então uma amostra composta e podem mandar também os tais bocadinhos de raiz que venham, portanto também poderá ser. Devem ser acondicionadas em sacos plásticos, transportadas para o laboratório o mais depressa possível e ter o cuidado de não ser mantidas não muito quentes. Portanto, digamos que num dia de calor não deixar no carro à chapa de sol num montado e pronto. Não é preciso também ser assim, levar todo o aparato para manter logo tudo logo totalmente refrigerado, mas o mais rápido possível e em ambiente fresco e enviado logo para o laboratório. Todas as outras indicações que nos possam dar serão úteis para o diagnóstico, portanto, se nos puderem, na ficha que eu já vou mostrar, indicar o estado geral da árvore, se havia a presença de pernadas secas, a localização das árvores são em mancha, se não na beira de uma zona de riacho, de rio, se são na bordadura, se são zonas de alagamento, tudo isso são informações complementares que nos podem ajudar. E também a tal presença dos orifícios no colo das árvores, de outros orifícios, de serrins, portanto, todas as indicações que nos possam dar. No nosso site, eu não consigo agora ligar-me aqui à net em direto, porque pronto, estamos a usar a net para a transmissão, mas basicamente, entrando no nosso site... Consigo? Pois. Então, mas eu vou... então, mas eu acho que assim consigo explicar. INEAF.pt. Vão lá. Mas eu não consigo apontar aqui. Mas aqui não veem. Aqui não veem, só veem em casa. Vá, Luís, vai lá tu apontar. Pelo contrário, falas lá em casa não veem. Bom, mas aqui apontas tu, em casa aponto eu com o cursor. Joana, se fizeres assim, o cursor vai para cá e vai aparecer. Onde é que ele está? Não está? Luís, tu és o cursor de cá. Vai, eu sou o cursor de cá. Então pronto, obrigada, Helena. Então, ineaf.pt, www.ineaf.pt, serviços laboratoriais naquela barra verde.
Aqui, serviços laboratoriais, e abre então este retângulo com estas bolinhas todas os diferentes serviços que temos. E depois, sanidade vegetal, aqui. E abre, ao clicar na sanidade vegetal, descem, portanto não abre isto, portanto não vem logo isto, mas descem na página e aparece isto, ok? Portanto, ao descer aparece então a requisição de análises que tem aquele fecheirinho Word, que é este fecheiro que a ficha de registro de análise que tem sempre que acompanhar um pedido de análise. Portanto, tem a vossa identificação, têm que indicar qual é o laboratório que pretendem enviar a análise, portanto, no caso da Fitóptera ou de qualquer fungo será a micologia, com o meu colega já será a entomologia, mas pronto, tem aqui os diferentes laboratórios. Depois, pronto, convém dizer sempre o máximo que conseguirem qual é a espécie, quais são o local de colheita, portanto, o máximo que puderem. Aqui, então, nesta área de informação complementar, toda a informação que considerem útil realmente para nos ajudar no diagnóstico, podem aplicar. Boa pergunta. Eu já respondo. É que nós realmente, isso depois nós fazemos a parte técnica e depois mandamos para o apoio ao cliente, eles é que faturam, mas eu já vou saber e já digo, está bem? Para acabar, quase. A última doença que queria falar então na parte radicular e de tronco, Armillaria amelia. Esta também não é considerada secundária também, portanto, provoca também a seca progressiva e generalizada da copa, a presença de folhas pequenas, muito esparsas e cloróticas, portanto ficam amareladas, as raízes ficam apodrecidas e pouco resistentes, e vê-se este micélio, estes filamentos brancos no lenho, portanto esta podridão branca no lenho, muitas vezes em forma de leque, portanto vê-se assim uma podridão dura e branca. E vê-se então também as sedações gomosas no tronco e nas árvores afetadas. Na altura, portanto, a presença do micélio em forma de leque, na epiderme das raízes e ao nível do colo. Portanto, a disseminação ocorre pelos rizomorfos. Os rizomorfos são filamentos que saem do fungo e que se estendem até a árvore seguinte, portanto, onde vão infectar as raízes da árvore seguinte. Isto é um fungo que vive saprofiticamente, quer dizer, ele vive no material linhoso que está no solo, árvores mortas, restos de material linhoso que está no solo. Mais uma vez, quando as condições então são favoráveis, torna-se patogénico para a planta, portanto, quando a árvore já está debilitada por algum outro motivo. No outono, podem então surgir as frutificações, portanto, estes cogumelos que são as frutificações deste fungo da Armillaria amelia, portanto, a podridão agárica. As medidas preventivas, mais uma vez, é evitar a disseminação do fungo durante a preparação do solo. Portanto, se passarmos, por exemplo, com um trator, com uma mobilização do solo e danificarmos estes rizomorfos, os tais cordões que vão estendendo o fungo pelo solo, estamos a levá-lo ao longo do povoamento. Soluções. As soluções são sempre difíceis, nós sabemos, esta é sempre a parte mais complicada das apresentações, porque não temos realmente não temos grandes opções de luta contra estes agentes, temos que apostar principalmente na prevenção, temos que fazer o diagnóstico, temos que conhecer a biologia dos organismos, o ciclo de vida para perceber onde é que podemos realmente atuar, mas principalmente temos que atuar na gestão, numa boa gestão dos povoamentos em que damos condições favoráveis às árvores, numa gestão adequada para evitar o stress das árvores, a dispersão e o aumento dos inóculos, utilizar um material de propagação de boa qualidade, muito importante, a questão dos viveiros, promover a micorrização e promover sempre a biodiversidade
dos nossos montados para ter, enfim, todas as árvores mais saudáveis e mais aptas a defenderem-se o melhor possível. Mesmo a acabar, alguns manuais que estão disponíveis no nosso site, portanto, estes dois os dois primeiros são aqueles que estão ali, portanto, eu penso que nada disto, mas o folheto da Phytophthora não sei se haverá. Eu penso que... online. Não, tudo está online, eu acho é que já não há nada em papel. Tudo está online, tudo está disponível no nosso site. Nós já não temos... Aqueles dois primeiros, foram edições que a gente fez com o CNF, não é? Não sei se eles eventualmente ainda têm, mas já não existe nada, não é? Mas, sim, está tudo disponível. Portanto, estas duas primeiras, esta é a geral de pragas e doenças florestais, este é manual só de floreira e azinheira, um folheto só de carvão dentro de casco e o folheto da Phytophthora, que tem até aquela informação toda que vos disse. E acabei, pronto. Desculpem se me alarguei muito.